Fala, criptoloucos! Vamos falar nesse vídeo sobre o projeto PVU, Plant vs Undead. Eu tinha prometido que eu ia trazer mais conteúdo sobre NFT Games no canal e, de fato, a gente ficou sem vídeos nas últimas semanas. Eu estava resolvendo a questão da monetização aqui no nosso canal do YouTube. Por mais de 4 meses, já vai fazer 5 meses. 5 meses que eu estava aguardando a carta do PIN, né, do Google AdSense aqui no YouTube para a gente liberar a monetização. Por mais de um mês o canal ficou sem monetização, inclusive porque a nossa monetização foi desativada, justamente porque a carta não chegou. Foram 4 envios de carta e eu tive que esperar um mês em cada envio para me receber a carta e não chegou de jeito nenhum. E agora que o 4º envio já passou os 30 dias desde o 4º envio e não chegou, claro. Não sei porquê, não sei se foi culpa dos Correios que não conseguiram entregar ou foi algo mais do YouTube. Mas finalmente, foi anteontem eu consegui resolver o problema da monetização, a gente ativou o PIN, então a gente vai voltar com mais conteúdo no canal, tocando os nossos projetos de criptomoedas. A gente vai continuar fazendo projetos sobre diversos nichos de criptomoedas, como DeFi, que a gente estava fazendo bastante, projetos em si como blockchains, principalmente, e também já vai falar bastante sobre os NFT Games, essa onda, esse hype dos NFT Games, e o PVU foi um projeto que deu bastante que falar, claro, assim como diversos outros, principalmente o Axie Infinity. Então, a gente vai falar sobre a questão do investimento em PVU. Será que vale a pena investir no projeto ainda? Será que já acabou o hype do PVU? Será que já é tarde demais? É claro que quem sou eu para tomar essa decisão por você? Eu tô gravando esse vídeo para tentar compartilhar informações um pouco mais precisas, alguns insights também, algumas visões que pode te ajudar a você tomar a sua decisão, né, para você investir ou sair do jogo, justamente porque é uma especulação. O jogo pode explodir no mês que vem, da mesma maneira que no mês que vem ele pode continuar andando de lado ou se desvalorizar. Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, mas eu sinto que tem algumas informações muito importantes que eu vejo até algumas pessoas tentando passar, mas não conseguem. A gente vai debater sobre o Plant vs Undead, muita coisa importante nesse vídeo. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e faça parte do nosso grupo no Telegram. Primeiro link na descrição, porque lá a gente vai atualizar a comunidade com projetos de cripto e muito mais. Então eu tô aqui no site principal do PVU, a gente vai estar analisando aqui várias plataformas, a gente vai dar uma olhada aqui no Twitter, a gente está aqui com o white paper também, a gente vai olhar aqui alguns itens do white paper. Estou com o endereço aqui da carteira em onde o token está sendo armazenado. A gente vai ter um supply máximo de 300 milhões de PVUs aí circulando de acordo com a equipe. A gente vai dar uma analisada gráfica e de preço no Poolcoin. É claro que não é 100% preciso uma análise gráfica, principalmente a análise gráfica de um token de um NFT game, né, que é extremamente volátil e tanto quanto diferente de projetos até como DeFi. A gente vai olhar o CoinMarketCap, a gente também vai dar uma olhada aqui no Marketplace do Plant vs Undead do PVU. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de setembro, então são os valores que você vai ver do dia 25 de setembro. Talvez quando você assistir esse vídeo vai estar tudo diferente, tá? Então a gente está aqui com alguns itens, a gente vai dividir esse vídeo basicamente em 2 partes. Situação do PVU no passado e a situação atual do PVU. Isso é muito importante, porque muita coisa que está acontecendo agora, obviamente, é fruto do passado, coisas que eles acertaram, a equipe acertou, coisas que a equipe errou, tá? Eu não estou aqui para tomar lado, tá, pessoal? Vou tentar fazer uma análise bem imparcial de tudo que aconteceu, opiniões que estão circulando na internet, para tentar te ajudar e a gente chegar a uma conclusão aí. Então, primeira situação, o primeiro item que eu queria abordar sobre o PVU no passado era em relação ao ROI. Não dá para ignorar isso, não dá para negar que PVU, Plant vs Undead, era um projeto que tinha um ROI baixíssimo, né? A gente tinha aqui, de pouquíssimos dias, a gente tem aqui informações de preço no CoinMarketCap desde o início de agosto, né? O PVU começou a circular até um pouco antes, e o PVU ele praticamente sempre esteve na casa ali dos $10 para cima, né? No início aqui, das informações que a gente tem no Poolcoin, desde o começo de julho, era um token que estava sendo negociado abaixo de $10 praticamente por um tempo. No dia 23, 24 de julho, a gente teve uma explosão no PVU, onde chegou o token, literalmente saiu de 4, 5 dólares para $20 praticamente em questão de 2, 3 dias, né? No dia 28 de julho, deixa eu ver se teve alguma atualização. A gente praticamente estava na prévia, né? O modo farm fazenda
já estava a ser lançado. Eu não sei se lançou antes do dia 31 de julho, porque eu não participei no início, mas eu acho que foi no dia 31 mesmo que o modo de fazenda de farm foi lançado, e foi justamente quando o token explodiu. Então, veja bem, faça uma análise aqui comigo e vamos tentar ficar na mesma página. A gente tem aqui um projeto NFT Game que já estava sendo comentado, muito pouco. Quem estava no meio de NFT já tinha noção do PVU nessa época, o pessoal já estava pesquisando, o pessoal já estava conhecendo, mas não tinha absolutamente nada prático no projeto, né? O Plant vs Undead ainda não tem um jogo que você joga, tem o modo farm, o modo fazenda, que é parte do projeto, é um jogo em si, né? A equipe deixa claro no white paper que o Plant vs Undead vai ter 3 modos de jogo, basicamente, que vai ser o modo de farm, de fazenda, vai ser o modo PVP, que seria a arena, né, como Axie Infinity, e o modo PVE, além de outros modos que vão ser desenvolvidos, claro, ao longo do tempo, tá? Mas o modo farm é um jogo, eles deixam isso bem claro que o farm é um jogo, diferente, claro, do PVP e do PVE, mas é um jogo, tá? Então a gente tem aqui o token extremamente volátil desde então, claro, né? Muita gente que entrou aqui começou a realizar, então o token foi sendo negociado na casa dos $15, chegou a ter um fundo aqui de $8,5, $10, né? Eu diria que é o principal suporte da época. Aqui foi o hype do PVO, de fato, que foi meados de agosto aí, tá? Até o final de agosto principalmente, o token teve mais valorização, chegou a $26 por unidade, que realmente o hype estava muito grande. O ROI nessa época já estava baixíssimo. Só para vocês terem uma ideia, as primeiras pessoas que entraram no farm do PVU, na fazenda, conseguiam tirar seu ROI em 1 dia, 2 dias, né? O pessoal investia 10, 20, $50, um pouquinho mais, e tirava em questão de 1 dia, 2 dias o investimento deles. Então, realmente, não é sustentável, né? Quando a gente analisa o mercado em si, o mercado de cripto, principalmente, não existe um investimento, um projeto que vai te dar um retorno tão rápido como o PVU e como vários projetos de NFT Games no começo ou no hype dão. Então, realmente, quem está de fora e está olhando isso, e o pessoal, e a maioria dos usuários conhecem o projeto durante esse hype, a gente viu isso acontecendo com CryptoBlades, a gente viu isso acontecendo com Axie Infinity e várias vezes, a gente viu isso acontecendo com muitos outros projetos NFTs, é durante o hype, durante a valorização do token, que o projeto explode. Quem participa do projeto ganha dinheiro, algumas pessoas ganham menos, outras ganham mais, então acaba gerando aquele clima de FOMO, como a gente chama, né? Que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. As pessoas querem fazer parte da festa, elas querem lucrar, elas acreditam que o projeto vai dar certo, porque o projeto já está dando certo, né? Mas, como a gente sabe, um ROI tão baixo como era o ROI do PVU, não só no começo da farm, né, no final de julho aí, mas durante principalmente o mês inteiro de agosto, o ROI estava baixíssimo, não era sustentável, principalmente na minha opinião e no meu conhecimento, observando vários projetos. O PVU não estava sustentável, principalmente quando a gente analisava o market para ver o preço das plantas, que são os NFTs de fato, né? São as plantas e as mother trees, né? As plantas mães, elas estavam caríssimas. Para você conseguir uma planta e no jogo principal, na arena do PV, você vai poder ter até, se eu não me engano, 8 plantas, né? Dessas daqui NFTs e uma planta mãe. Então, uma planta estava custando na época R$7.000. Poxa, estava muito inflado, não fazia sentido. Um projeto que ainda não começou, que naturalmente ia ter tantas mudanças, custar o preço que estava na época. Então, na minha opinião, já estava insustentável, já estava muito caro para você adquirir seu NFT. Para você participar, ironicamente, para você participar da farm, estava muito barato, você conseguia entrar com 300, 400, 500 reais na época, né? E ter o seu ROI em 4, 5, 6 dias, que foi o período ali de ouro, digamos assim, que muita gente entrou, e muita gente ganhou dinheiro de fato, tá? Eu não tô falando que o pessoal não conseguiu recuperar o dinheiro, muito pelo contrário, muita gente entrou, muita gente ganhou dinheiro, e quem ganhava dinheiro chamava mais pessoas pro PVU e ia virando uma bola de neve, né? Tanto que a gente faz uma piada nos NFT Games, que é a questão da pirâmide, né? Será que é pirâmide ou não? Não é uma pirâmide, é um projeto que depende de novos usuários, assim como uma loja depende de novos clientes para continuar funcionando, e uma empresa depende de novos clientes, um jogo NFT precisa de novos usuários. Então não é necessariamente uma pirâmide. A questão é que, quando o projeto está no hype,
como a gente vê aqui, um projeto saindo, o token do projeto saindo de $2, 5, $10 para $20, é um hype tão grande e tão rápido que a equipe de desenvolvedores, naturalmente, uma equipe iniciante ou inexperiente, né, o PV1 projeto novo, não conseguiram acompanhar o pace, como a gente brinca, né? Eles foram vítimas do próprio sucesso. Não estou isentando eles de culpa, eu acho que teve algumas decisões que poderiam ter sido tomadas de maneira mais precisa, mas não dá para negar que realmente eles também foram, o projeto foi vítima do próprio sucesso, então foi um problema muito grande de escalabilidade que teve no PVU, como a gente vê em várias blockchains, por exemplo, inclusive o Ethereum hoje, tem um problema muito grave de escalabilidade. Quanto mais usuários entram no projeto, mais insustentável, mais caro ele vai ficando, até que uma hora, né, as coisas não vão tão bem. O Ethereum, desde o início de 2013, 2014, quando o Ethereum entrou no mercado, poxa, o Ethereum ele quebrou no nível tão forte na época, em 2015, que o Ethereum ele teve que ser duplicado para criar um novo Ethereum, uma nova blockchain. Então esse foi o nível que o Ethereum quebrou. Né? Então, um projeto de cripto está suscetível a vários tipos de falhas, de fracassos. Né? Então, um projeto como NFT Game, cara, se vocês tiverem uma noção do quão complexo é você desenvolver um jogo, principalmente um jogo bom, né? Uma empresa leva anos para desenvolver um jogo. Né? Imagina um jogo NFT, onde os usuários estão colocando o próprio dinheiro ali, é uma coisa mais complexa ainda. Então, muita coisa podia ter dado errado e muita coisa deu errado. Então, claro, o investidor ele tem que ter noção do risco que ele vai estar assumindo ali, certo? Então, um projeto com ROI baixíssimo, a gente tinha que desconfiar, tinha que ficar de olho, né? O projeto em estágio inicial de desenvolvimento, o PVU, o Plant vs Undead, é um projeto que está no mercado há 2, 3 meses, de fato. O modo farm tem um pouco mais de 2 meses, que é o jogo, né, que o pessoal participa agora. Até o lançamento da Farm 3.0, que vai ser quando o PVP e o PvE vai entrar, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, que é a promessa para o futuro, né? As features, como o PVP, a Arena, o PvE e outros modos de jogo vão chegar, inclusive, nos próximos meses, né? No quarto trimestre de 2021, em meados de outubro, inclusive, a equipe citou. Então, a gente tem aqui o PVU atualmente custando $2,50, né? A gente falou um pouco sobre o passado, já vamos começar a falar um pouco sobre o futuro. É a maior baixa do projeto, inegavelmente. O projeto, o PVU, o token, né, que você precisa para participar do jogo, que você ganha como recompensa do jogo, nunca esteve tão desvalorizado em termos de preço, por vários motivos. Muita gente participou do jogo, muita emissão de PVU foi feita, então muita gente injetou o PVU no mercado, acabou desvalorizando. Teve algumas consequências com os NFTs também, que não dá para falar 100% precisamente, porque a gente não sabe quantos NFTs foram emitidos até então, a gente não sabe quantos NFTs estão dentro da fazenda, que o pessoal não injetou aqui no Marketplace, mas os NFTs também sofreram uma desvalorização, até porque nós não estamos mais num clima de FOMO, onde a galera fica com ânsia de participar e entrar para ganhar dinheiro. A gente está justamente no contrário, a gente está no FUD, né? Que é o Fear, Doubt and Uncertainty. Então é o medo, dúvida e incerteza. É o clima que paira no PVU agora, é um clima de muito medo, de muita incerteza e de muita dúvida. Quando isso acontece, a gente vê um projeto com o seu token sendo desvalorizado, e não é só NFT Games que isso pode acontecer com qualquer projeto no mercado de cripto, até mesmo no mercado tradicional de ações, isso pode acontecer sem problemas nenhum. Então a questão é o seguinte, você que participa do PVU, você que já acompanha o PVU há um tempo, você que acompanhou o white paper deles, acompanha a equipe nas comunidades, de tudo que você observou, né, jogou, observou até agora. Você acha que o projeto pode ter uma segunda chance, principalmente no Farm 3.0, né, falando bem precisamente, que vai ser aqui quando o modo de sobrevivência, né, a Arena 1v1 e as recompensas de PVU vão ser distribuídas, né? Isso a gente já está falando dos próximos meses, né? Inclusive no meados de outubro, como a equipe citou no nosso Discord aqui do PVU, vai ser em meados de outubro aí, né? Inclusive eu tô com a notícia aqui do Eli que eu vou falar um pouco sobre isso. Então você acredita que o projeto pode ter uma segunda chance? Você acredita que o projeto pode se valorizar? Porque se a resposta for sim, ou se você até tiver, né, 50% de certeza que pode dar bom, né? Então, cara,
o projeto praticamente nunca esteve tão barato para participar como agora, né? Você pode ver isso de dois modos. Você pode ver que o projeto está fracassando, está virando pó, ou você pode ver que o projeto está barato, super barato, que pode ser uma oportunidade boa para entrar, né? Poxa, uma planta aqui, as plantas flor, né, que estão custando 30, 35 PVU, para você adquirir uma delas hoje, né, você gastaria 30, né, com os preços aqui do vídeo, claro, 30,2, 2,4 aqui, que seria 2 dólares e 40 cents. Para você adquirir uma planta agora, nesse exato momento, é 70 dólares. Eu lembro que quando as plantas custavam 1.000 dólares, 1.500 dólares, 2.000 dólares, na minha opinião, aquilo estava completamente sustentável, estava completamente inflado aqueles preços, né? Então agora, para mim, a gente já tem um preço muito mais realista. É metade do preço de um Axie, né? Sendo que o Axie, ele recompensa muito mais. Até hoje, o Axie ele é muito mais recompensador do que o PVU, né? Claro que o PVU no hype ele estava recompensando mais. Porém, não dá para comparar. O Axie está no mercado desde 2018, é um projeto que já tem uma equipe experiente, é um projeto que já passou por muita coisa, enquanto o PVU está no mercado há 2 meses. Uma diferença de 3 anos para 2 meses no mercado de cripto é muita, muita coisa, gente. Muita, muita coisa, tá? Então, você adquire uma planta hoje por R$374, 400, R$500, as melhores, né, um pouco melhores aí. Você pode arriscar comprando uma planta-mãe, você pode montar até uma compra e um time, como eu estou vendo várias pessoas fazendo agora, esperando com que na Farm 3.0, na próxima grande atualização, que vai ser a Farm 3.0, né, o jogo ele tem um novo hype, o modo PVP dê certo, o modo PV dê certo, e você possa, naturalmente, recuperar o seu investimento aí, né? Você vai ter o seu ROI aí naturalmente. Claro que o modo Farm ainda está recompensando, a diferença é que a recompensa diminuiu bastante, né? A gente tinha aquela questão do LE até então para você ser recompensado com o PVU lá no modo Farm, você precisava, é porque mudou várias épocas, né? Mas era uma média de 150, 200 LE, você trocava para um PVU, né? Você adquire o LE, que é uma espécie de token do jogo, fazendo a farm lá, né? Fazendo todas as plantações lá no jogo. Agora mudou para 500 LE, um PVU, que foi quando realmente o PVU começou a despencar de preço, foi depois dessa notícia. Então, basicamente, essa notícia, né, disse o seguinte, que para você ser recompensado no PVU, vai demorar muito mais para você ter o seu ROI, vai demorar muito mais, você vai ter que jogar muito mais tempo, vai demorar bastante, e é o que a gente tem para hoje, né? Além dos 10% de aumento semanalmente, né, da quantidade de LE que você vai precisar para você trocar por um PVU. Então, aconteceu várias coisas antes disso também, que deixou os usuários um pouco desconfiados, mas, de novo, é um projeto que tinha um ROI baixo demais para pouco que tinha a oferecer, principalmente em termos de utilidade do próprio token, que, né, como o próprio white paper cita aqui, né, é um token que seria usado no marketplace para comprar sementes e plantas. Essa era a utilidade, ainda é a utilidade do PVU, seria essa, né? E para você comprar as plantinhas para participar do modo de farm, tá, galera? Então, esses são os insights que eu queria compartilhar com vocês, né? A gente falou também aqui sobre a situação atual, a gente falou sobre a inflação do token, é um token que foi muito emitido durante o hype ali do jogo, né? A gente também vai ter um cenário de possível inflação dos NFTs, porque a maioria dos usuários, e a gente está falando de 2 milhões de usuários, é a quantidade de usuários que participam do PVU, né? Em média ali diariamente, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. Muitos vão receber NFTs, então a gente vai ter uma quantidade de NFTs muito grande circulando no mercado em breve, muito mais do que a gente tem aqui, que é 8 mil plantas. Então, muito cuidado quem vai comprar planta para participar do Farm 3.0. Vai ter inflação de NFTs, isso é um fato, a equipe já divulgou, não cometa o mesmo erro 2 vezes, tá? A equipe já falou sobre isso, então não cometa o mesmo erro 2 vezes, aguarde um pouco, eu acho mais sensato. Temos um clima de desconfiança nos desenvolvedores, porque eles mudaram de opinião frequentemente, não culpo eles 100%, até porque foi um projeto que teve um hype muito grande, eles não esperavam isso provavelmente, ninguém esperava isso, então, realmente, os devs tomaram decisões ruins, mas houve várias, né, situações acontecendo ali, e o clima de FUD generalizado, que é o medo, incerteza e dúvida que paira no PVU ainda,
que, como a gente sabe no mercado de investimentos, é justamente no período de medo, incerteza e dúvida que é o melhor momento para entrar, é o melhor momento para investir, é o momento que você entra mais barato, digamos assim, né? Então a gente tem que ver os dois lados da moeda. Na minha opinião, o PV1 é um projeto que tem potencial, com certeza, é um projeto que provavelmente vai dar o que falar ainda, mas no meu estilo de investimento, eu prefiro investir em projetos mais sólidos, como o próprio Axie Infinity. É o meu projeto NFT favorito de longe, já está no mercado há muito tempo, eu acho muito mais confiável, tá? Mas quem tem um perfil de diversificação, eu acho que o PV1 pode ser uma boa opção aí para você ficar de olho, participar talvez, né? E ver o que vai dar aí nos próximos meses, tá? Então por esse vídeo é isso, te vejo no próximo vídeo aí no canal, deixa seu comentário, sua opinião, o que você acha, será que vale a pena entrar, será que não vale a pena entrar? Não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal, faça parte lá do nosso grupo do Telegram que a gente vai falar muito sobre NFT Games lá também. Te vejo no próximo vídeo.